Olá pessoal, vamos dar início agora um breve resumo aqui sobre soma de vetores, ok? Inicialmente eu vou só relembrar aqui o que são vetores, né? Vetores são basicamente entes matemáticos, tá? Vetor não é algo que existe na nossa realidade, tá? Ele é algo teórico, ok? E basicamente a gente utiliza vetores em física, né, para representar as grandezas que são ditas vetoriais, tá? Só relembrando também, existem dois tipos de grandeza: as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, né? Qual a diferença básica entre elas? Grandezas vetoriais são aquelas que, para ficarem bem compreendidas, eu tenho que definir o seu módulo, que é o valor numérico dela, né, logicamente junto com a sua unidade de medida, sua direção e o seu sentido, tá? Para as grandezas escalares, né, diferentemente das vetoriais, elas não vão precisar de direção e nem sentido, ou seja, grandezas escalares são aquelas que ficam bem compreendidas somente com o seu módulo e o valor numérico. Por exemplo, a temperatura, a massa do corpo, o tempo. Não preciso definir direção nem sentido. Já as grandezas vetoriais necessitam. Aí vem o caso da força, do deslocamento, aceleração, velocidade, ok? E os vetores, basicamente, eles são representados por um segmento de reta, tá? Que basicamente é uma seta, ok? Que ela vai indicar a sua direção, seu sentido, tá? E também, quando ela vem em escala, né? Ela vai dar o seu valor modular. O que isso significa dizer? O tamanho desse vetor aqui, ó, reparei que eu tenho um vetor A, tá? Que está indicado por essa seta aqui, ó. O tamanho dessa seta vai nos dar exatamente o seu módulo, ou seja, quanto maior for essa seta, significa que maior vai ser o módulo desse vetor A, ok? E também a seta vai indicar a direção e o sentido do vetor aqui, ó, a direção dela. Eu coloquei aqui, ó, um valor teórico, tá? Imagine que o módulo desse vetor A é 3 unidades, ok? Essa unidade pode ser uma unidade qualquer, vai depender de que grandeza o vetor vai estar representando, tá? Se fosse força, seria, sei lá, Newton. Se fosse aceleração, seria metro por segundo ao quadrado, tá? E o vetor, geralmente quando a gente representa ele em módulo, tá? A gente coloca entre duas barrinhas assim, ó. Mas também eu posso não colocar as barrinhas, tá? Eu poderia só colocar, por exemplo, aqui o módulo de A, eu colocaria só o A, sem essa seta aqui em cima, ok? Quando eu coloco a seta aqui em cima, é porque estou indicando que é um vetor, tá? Se eu não colocar a seta, já ficaria compreendido que eu estou colocando só o módulo do vetor, ok? Mas geralmente é bom colocar a barrinha aqui, tá? As duas barras, que é o jeito mais certo, que é o mais correto. Aí, ó, a direção desse vetor A é a direção horizontal, né? Horizontal, se fosse assim, seria vertical, ok? E o sentido, ó, tá apontando para a direita, ok? Para a direita, ó. A direita de vocês aí, tá? Esse vetor poderia também ter o sentido para a esquerda, né? Se essa seta, ó, tivesse apontando aqui para o outro lado, ok? Se ela tivesse apontando para esse outro lado, ele teria o sentido para a direita. Só que a direção dela, desse vetor, né, continuaria a mesma direção horizontal. Ou seja, em uma direção, eu posso definir sempre dois sentidos, ok? Na direção horizontal, eu posso ter o sentido para a direita ou o sentido para a esquerda, ok? Na vertical também eu posso ter o sentido para cima ou o sentido para baixo na mesma direção, ou seja, lembrem sempre disso, ó, uma direção pode definir, né, dois sentidos. Sempre isso acontece para vetores. Aí vamos falar aqui um pouco sobre a adição de vetores, tá? Os vetores aqui no ensino médio, geralmente a gente trabalha mais com a soma deles, né, e a subtração. Lembrando que eles podem ser somados, subtraídos, também pode ter multiplicado, só que isso é um pouquinho mais avançado, tá? Que a gente vai falar, aí falaria sobre produto externo, produto interno de vetores, tá? Não é o nosso intuito aqui. Por enquanto, nessa aula a gente vai falar somente sobre a soma dos vetores, tá? Mas lembrando também que eles podem ser subtraídos, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Ó, e para isso, devemos ter algum cuidado, né? A gente tem que saber o módulo do vetor, ou seja, seu valor numérico, né? A direção dele, o sentido. E mais importante ainda, quando eu estou somando dois vetores, eu tenho que saber o ângulo entre os vetores, ok? Isso é bastante interessante. Ó, vamos trabalhar um pouco aqui sobre o ângulo entre os vetores. Ó. Para a soma de dois vetores em um plano, ou seja, dois vetores que estão contidos no mesmo plano, são vetores ditos coplanares, tá? Existem três casos possíveis. A gente tem o primeiro caso aqui, que é os vetores paralelos. O que significa eles ser paralelos? Significa que eles têm a mesma direção, tá? Sempre que eu tiver dois vetores paralelos, eles têm a mesma direção, ok? Para que eles sejam paralelos, né, tem
tipos de ângulo possível, tá? O ângulo pode ser 0 ou pode ser 180 graus, tá? Quando ele for 0, eles são paralelos, têm logicamente a mesma direção e também vão ter o mesmo sentido. Agora, quando o ângulo for 180 graus, eles vão ter sentidos opostos, tá? Mas continuam sendo paralelos e tendo a mesma direção, ok? Aí o primeiro caso aqui, ó, para quando o ângulo for 0 graus, a gente vai ter os dois vetores, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B, tem a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Para eu pegar o vetor soma dos dois, ó, o vetor R aqui, que seria o vetor soma de A mais B, é só eu pegar o módulo desse vetor R, que é o vetor soma, vai ser o módulo de A mais o módulo de B, tá? Ok? Aí imaginei, se A fosse 1 e B fosse 2, né, o módulo de A fosse 1 e o módulo de B fosse 2, o módulo do vetor resultante era só se somar. 1 mais 2 daria 3, ok? Então você ia ter um vetor resultante de módulo 3, e esse vetor ia ter essa mesma direção e o mesmo sentido. Ia ter a mesma direção e o mesmo sentido de A e de B, ok? Aqui eu ia ter o vetor resultante, ok? Então bora lá. Agora aqui para o caso de eu ter o ângulo igual a 180 graus. Nesse caso aqui, ó, eles continuam sendo paralelos, tendo a mesma direção, só que o sentido deles é oposto. Ó. Reparem que o vetor C aponta para a direita e o vetor D aponta para a esquerda, né? Para esse caso aqui, eu tenho que tomar um eixo, ok? Ou seja, eu tenho que ter uma orientação para que lado é positivo e para que lado é negativo, tá? Aí eu estou tomando esse eixo aqui, ó, como sendo minha orientação. Ou seja, quem aponta para a direita aqui, ó, é no sentido crescente do eixo x, né? Então, quem aponta para a direita eu vou tomar como vetor positivo. Quem aponta para a esquerda eu vou tomar como vetor negativo, ok? Aí, para eu pegar o vetor soma aqui, ó, o vetor adição, né, de C mais D, que seria o vetor R, né, o vetor resultante, eu tenho que tomar o vetor positivo menos o vetor negativo, ok? Só que, como eu quero saber o valor numérico dele em módulo, tá? Eu vou sempre pegar o vetor maior menos o vetor menor. Reparem, ó, que C é um pouquinho maior do que D, né? Ó, C aqui, ó, é maior do que D, né? Então eu vou tomar aqui, o vetor resultante vai ser o módulo de C menos o módulo de D. Imagina aí, ó, que C fosse 5 e D fosse 3, tá? O vetor resultante ia ficar 5 menos 3. Okay? Então você ia ter um vetor resultante de valor igual a 2, né? Porque 5 menos 3 dá 2. 2 unidades. E esse vetor resultante, tá? Ele sempre vai estar apontando para o lado do maior vetor, ou seja, o resultante aqui de C mais D ia ser um vetor que aponta para o mesmo sentido de C, ok? Eu ia ter um vetor aqui nessa direção e nesse sentido, tá? Esse vetor ele vai ter o módulo exatamente desse pedacinho aqui, ó, que é o pedacinho que C é maior do que D. Se C fosse igual a D, o vetor resultante ia ser 0, né? Imagine se eu tivesse C igual a 4 e D também igual a 4. Ia ficar aqui, ó, 4 menos 4, ia dar 0. Okay? Então, quando eu estou somando vetores em que o ângulo é 180 graus, eu tenho que, na verdade, subtrair eles. Tá? Eu vou pegar o maior menos o menor e o vetor resultante vai apontar sempre no sentido do vetor de maior módulo. Ok? Se os dois forem iguais, o vetor vai ser nulo, ou seja, não tem vetor resultante, é 0. Então, o ângulo entre os vetores também tem a segunda opção aqui, que é os vetores serem ortogonais. O que significa dizer isso? Significa que eles têm um ângulo de 90 graus entre eles, tá? 90 graus. Ó, quando for nesse caso aqui, eles vão possuir também sempre direções ortogonais, tá? Ou seja, a direção dos vetores também sempre forma um ângulo de 90 graus. A gente tem como exemplo mais conhecido a direção horizontal, para cima, né? E a direção vertical. Aliás, horizontal é assim, vertical, tá? Se eu tomar essa direção, ó, vertical e aqui horizontal, entre elas sempre vai estar formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? O ângulo entre esses vetores, né? Quando for 90 graus, eles forem ortogonais, tá? Para eu calcular o vetor resultante, eu vou ter que utilizar sempre o teorema de Pitágoras, que acredito que vocês devem conhecer bem, né? Então, eu tenho aqui um vetor A e tem um vetor B, tá? Se eu quiser pegar o vetor resultante, que é o vetor A mais B, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou transladar, ó, esse vetor A aqui para a lateral, tá? Colocando a origem dele, ó,
Só lembrando aqui, ó, geralmente em vetor eu chamo essa parte aqui do início dele de origem e a ponta da seta de extremidade. Origem, extremidade, tá? Eu vou pegar esse vetor, transladar ele para cá, ó, vai ficar então a origem do vetor A aqui bem na extremidade do vetor B. Eu vou pegar o vetor B também e levar lá para cima, ó, transladando ele. Claro, sempre colocando o mesmo módulo, o mesmo tamanho dele, né? A mesma direção e o mesmo sentido. Eu só vou transladar ele lá para cima. Agora o vetor resultante vai ser esse vetor que liga a extremidade dos dois até a origem dos dois, aliás, até a extremidade dos dois, ok? Então eu vou ter o vetor resultante aqui, ó, da soma de A mais B, vai ser esse vetor R aqui, ó, ok? A direção que ele vai estar apontando vai ser sempre essa, ó. Se eu tenho um A para cima e B aqui para o lado, tá? A direção vai ser essa. Se o B fosse para esse outro lado aqui, ó, fosse para a esquerda, né? Você ia ter que o vetor resultante ia estar apontando para cima aqui, ó, ok? E se o A fosse para baixo, se o A fosse assim, né? O vetor resultante ia estar apontando para cá, ok? Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Para calcular o módulo desse vetor resultante, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Reparem que aqui, ó, se eu olhar para o triângulo de baixo, eu tenho um triângulo aqui. Aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Um triângulo retângulo, tá? O teorema de Pitágoras só é aplicado também, né, no triângulo retângulo. Então eu tenho que a hipotenusa do triângulo retângulo, ó, vai ser exatamente o nosso vetor resultante. A hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse R vai ser a hipotenusa e B e o vetor A aqui, né? O vetor A vai ser os catetos, ou seja, pelo teorema de Pitágoras eu tenho que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então eu tenho que R ao quadrado vai ser B ao quadrado mais A ao quadrado, ok? Ou seja, R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? O módulo deles, tá? Ou simplesmente, como eu falei, né? Se você não quiser colocar essas barras, você pode colocar só R ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Isso aqui para quando o ângulo é 90 graus. Aí eu tenho o terceiro caso, que é quando os vetores têm ângulo entre si que não é nem 0, nem 90 e nem 180, né? Porque os dois casos passados eram de 0 e 180 e o outro caso era de 90 graus, né? Então, quando não for nenhum ângulo desse, ou seja, quando for um ângulo de 45, de 60 ou de 120 graus, por aí, tá? Esses vetores, eles também vão sempre possuir direções diferentes, né? Ou seja, para eles terem a mesma direção, eles sempre tinham que ter um ângulo de 0 ou de 180, né? Então, para qualquer ângulo diferente de 0 e de 180, eles vão ter direções diferentes, tá? Aí, para a gente calcular, quero um R, tá? Para calcular o vetor resultante, usamos a lei dos cossenos, tá? Ó, imagina aqui, eu tenho esse vetor A e esse vetor B, e entre eles tem formando esse ângulo θ, tá? Repara que esse ângulo θ ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 90, né? Para ser 90, o A teria que estar aqui para cima, retinho, né? Então, eu tenho que esse ângulo está entre 0 e 90, ok? Ou seja, é um ângulo diferente de 0, também diferente de 90 graus, então eu tenho que utilizar, para calcular o vetor resultante, a lei dos cossenos. Okay? O que nos diz a lei dos cossenos? Para eu calcular esse vetor, tá? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá no caso anterior ali, com o teorema de Pitágoras, né? Eu reescrevo o vetor A para cá e reescrevo o vetor B lá para cima, ó, ligando a origem do B na extremidade de A. E aqui eu ligo a origem de A, ó, na extremidade de B, ok? Aí o vetor resultante vai ser esse vetor que liga a origem deles até o encontro da extremidade deles, tá? Sempre vai ser assim, ó, o vetor resultante. A direção dele e o sentido é esse. Aí eu tenho o seguinte, ó, pelo lei dos cossenos, ela vai me dar que o módulo desse vetor ao quadrado vai ser igual ao módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, módulo, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre A e B, tá? Lembrando agora o seguinte, ó, se você já tiver visto a lei dos cossenos em matemática, provavelmente você viu que esse sinal aqui, ó, ele é negativo, né? Menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, tá? Só que esse ângulo utilizado lá em matemática não é esse ângulo interno, tá? Que é o menor ângulo. Em matemática a gente utiliza, deixa eu fazer um prolongamento aqui, ó, a gente utiliza esse ângulo externo aqui, ó, tá? E confia em mim, ó,
o cosseno desse ângulo externo, tá? Pode chamar ele de alfa. O cosseno desse ângulo externo é exatamente menos o cosseno desse ângulo interno. Então, em física, a gente utiliza o sinal de mais, tá? Só que o ângulo vai ser sempre o menor, tá? O menor ângulo entre A e B, tá? Ou seja, eu não posso utilizar esse ângulo aqui de fora, ok? Por quê? Porque eu estou utilizando aqui com sinal de mais, só que eu vou utilizar o menor ângulo, ok? Agora aqui vamos fazer uns exemplos resolvidos, ó. Sejam dois vetores A e B, tá, que estão contidos no mesmo plano e formam, faltando um M aqui também, né? Opa. E formam entre si calma aí. Esses dois vetores que formam entre si um ângulo θ, tá? Aí se o módulo desses vetores forem, respectivamente, 4 unidades, ou seja, o módulo de A 4 unidades e o módulo de B 5 unidades, determine o vetor soma para cada caso a seguir. Tá? Ou seja, para θ igual a 0 graus, 180 graus, 90 graus e 60 graus. Tá? Lembrando que aqui ó, é aquele primeiro caso, né? Esses dois aqui é o primeiro caso, tem a mesma direção. Aqui eu vou utilizar o teorema de Pitágoras e aqui eu vou utilizar lei dos cossenos. Né? Ó, quando é 0 ou 180, é só somar ou subtrair. Né? Quando for 90 graus, teorema de Pitágoras. Quando for ângulo diferente de 0, diferente de 180 e diferente de 90, lei dos cossenos. Bora lá. Ó. Primeiro caso aqui, para θ igual a 0 graus. Lembrando que o módulo de A é 4 e o módulo de B é 5, né? O módulo do vetor resultante, quando o ângulo é 0 graus, né? É só somar o módulo de A mais o módulo de B. Ou seja, eu vou somar 4 mais 5, que dá 9, né? O vetor resultante, 9 unidades. Agora, quando é 180 graus, lembrando, eu vou subtrair, né? Eu vou pegar o maior vetor menos o menor, tá? Ou seja, aqui eu vou pegar o 5 menos o 4. Então, eu vou ter que o vetor resultante, o módulo dele vai ser 5 menos 4, tá? Ou seja, é uma unidade. Ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor B, né? Que é o que tem maior módulo. Só que a questão não está querendo saber disso, tá? Quer saber do módulo. O módulo dele vale uma unidade. Aí vamos aqui, ó. Para θ igual a 90 graus. O que a gente aplica aqui? Exatamente, lei dos cossenos. Aliás, teorema de Pitágoras, né? Só para ver se vocês estavam atentos. Bora lá. Eu vou ter, então, que o vetor resultante ao quadrado, né, pelo teorema de Pitágoras, vai ser o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. O módulo deles, né? Então, o módulo de A vale 4 e o módulo de B vale 5. Esse vetor resultante ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, o vetor resultante ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Okay? 16 mais 25 dá 41, né? Então, se eu tenho que R ao quadrado vai ser igual a 41, eu tenho que R vai ser a raiz quadrada, ou passei o quadrado em forma de raiz para o outro lado. Estava quadrado aqui, eu vou passar para lá a raiz. Vai ser esse módulo de R, vai ser raiz quadrada de 41, que dá aproximadamente 6,4. Ok? Agora eu tenho o último caso aqui, né? Para θ igual a 60 graus. Aqui sim eu aplico lei dos cossenos, tá? Eu vou ter então que o vetor resultante ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 60 graus. Ok? Aí vamos lá, o R ao quadrado vai ser 16, né? Aqui é 4 ao quadrado, 16. Aqui 5 ao quadrado, 25. Mais 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno de 60, tá? O cosseno de 60 vale 1 sobre 2, tá? Que é 0,5. Então eu vou ter que R ao quadrado vai ser, ó, 16 mais 25, esses dois aqui dá 41, né? E eu tenho aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, vezes 5, 40. Tá? Então eu vou ter 40 vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, 40 mais, ou 41 mais, ó, 40 vezes 1 sobre 2 é o mesmo que você pegar o 40 e dividir por 2, tá? 40 dividido por 2 dá 20. Então vai ficar 20 mais 41. 20 mais 41 dá 61. Então tenho que o vetor resultante ao quadrado é igual a 61. Passo de novo esse quadrado para lá em forma de raiz, ó, vai ficar que o vetor resultante é igual a raiz quadrada de 61, que dá aproximadamente 7,8 unidades. Okay?